Meu nome é Carolina de Paula Almeida, eu sou psicóloga. Primeiramente, eu queria dizer que é muito válido estarmos debatendo sobre a violência infantil, que eu espero que o meu conhecimento traga contribuições para esse debate, para o conhecimento de vocês. O primeiro ponto que me pediram para debater, né, para falar a respeito, é em relação à mente do adolescente e da criança, como fica em relação à violência. Na verdade, nós sabemos que qualquer tipo de violência, seja ela física, psíquica, sexual ou até mesmo uma situação de negligência, ela afeta diretamente a vivência dessa criança, desse adolescente como um todo. Estudos comprovam que existe um prejuízo ao ego dessa criança. E os efeitos, eles podem ser observados tanto em suas funções cognitivas quanto em suas funções emocionais. Esses prejuízos da violência, eles podem se apresentar em situações a curto prazo, como, por exemplo, alterações de humor, alterações de comportamento, sentimentos de medo, de raiva, quadros fóbicos ansiosos, quadros depressivos, queixas psicossomáticas e até mesmo isolamento social. Então, assim, esses prejuízos podem acontecer em um curto espaço de tempo em relação à violência, mas também eles podem evidenciar danos tardios. Existem evidências em relação ao aumento significativo da incidência de transtornos psicológicos relacionados à violência, associação afetiva, ideias suicidas, fobias mais agudas, níveis intensos de ansiedade, dificuldade para resolver problemas interpessoais e até mesmo para desenvolver uma relação de confiança, estabelecer relações de confiança. Em relação ao comportamento, quais são os sinais, né, que o educador pode considerar como uma evidência de um ato de violência física ou psicológica? Então, além dos sinais físicos, né, que são evidentes, acho que qualquer mudança, como eu disse anteriormente, qualquer mudança significativa do comportamento dessa criança, desse adolescente, deve ser um sinal a se considerar. Criança que se apresenta mais reclusa, mais agressiva, ou até mesmo que começa a apresentar uma queda no rendimento escolar, essa criança ela deve ser acolhida, ela deve receber um acompanhamento dos profissionais que estão envolvidos no seu contexto social, no seu contexto escolar, e deve ser acompanhada de perto. Em relação aos diferentes tipos de resposta, se a violência for física, a resposta psicológica é diferente, ou o contrário. Na verdade, não podemos afirmar que existe um modelo de resposta específico para determinada violência. Cada criança e cada adolescente pode apresentar diferentes sintomas e sinais, porém, em todos os casos de violência existem prejuízos. Cada indivíduo é único, né? Então, ele deve ser observado, deve ser compreendido e acolhido nessa singularidade e na sua subjetividade. Cabe a cada um dos envolvidos, né? Cada um de nós, sejam profissionais, familiares, educadores, amigos, enfim. As pessoas que convivem com essa criança ter o cuidado de perceber, de buscar compreender e acolher os sintomas de cada criança. Em relação a uma conversa direta com a vítima, né, se deve ser iniciada pelo educador, devemos considerar que o diálogo é sempre importante, porém é essencial que exista uma compreensão e um respeito com essa criança e com esse adolescente, oferecendo um contato cauteloso, buscando estabelecer uma relação de confiança, uma conduta de acolhimento, né? De maneira que essa conversa não seja uma situação invasiva, não seja um momento que coloque essa criança em uma situação desconfortável ou até mesmo uma situação de exposição. É preciso que se compreenda que existe uma situação de sofrimento, né, que ela está vivenciando, e pensar que existem várias formas dela se expressar, dela sinalizar esses acontecimentos. Mesmo quando a vítima não tem condição de verbalizar sobre o assunto, ela pode
falar a respeito de uma outra forma, vamos dizer assim. Ela sinaliza, ela pode se expressar de uma maneira diferente, mesmo que ela não consiga verbalizar sobre o assunto. É importante, novamente, eu friso, que essa criança seja observada, essa criança seja acolhida, né? E que entenda o que o profissional busque entender o que está acontecendo, né? De uma maneira muito cautelosa e muito acolhedora. Outro questionamento que me foi apresentado em relação a algumas crianças aceitarem atos de violência como normais e como explicar esse acontecimento. Na verdade, eu acredito que não podemos pensar em relação à normatização de violência. O fato é que muitas vezes a criança e o adolescente, ele sofre essa violência no contexto familiar. Então, o local onde supostamente ela deveria estar protegida é um local onde acontece essa violência, o que evidencia uma situação de grande desamparo, onde não existe espaço para ela falar a respeito. Trata-se de um ambiente hostil, um ambiente coercitivo, e existe uma dificuldade envolvida em relação a tudo isso e também em realizar denúncias, o que torna esse contexto ainda mais arriscado. Nós devemos compreender que a vítima está inserida em um contexto familiar disfuncional, onde não existe espaço para se falar ou se refletir a respeito dos danos dessa violência. Sendo assim, a violência pode demorar a ser descoberta, ela pode prolongar-se por muito tempo, e o que significa que existe uma situação muito complicada, mas mesmo sendo uma situação muito complicada, não sinaliza uma aceitação ou uma normatização, né, dessa violência. Distração também foi apontado em relação à distração, isolamento, choro sem motivo, se podem ser evidências de que existe algo errado acontecendo. Como eu disse anteriormente, qualquer mudança de comportamento pode ser um sinal. É preciso que o educador considere, né, essas mudanças, observe e acolha esses sinais, né, para poder investigar em relação a um episódio, um possível episódio de violência. Também foi questionado em relação a quando a violência acontece dentro do contexto escolar, dentro da sala de aula, né, onde o opressor é o próprio educador. Como que os pais, os responsáveis, devem agir a respeito? Primeiramente, é muito importante apontar o fato de que os responsáveis devem sempre acompanhar e compreender todas as vivências da criança e do adolescente, participar ativamente da vida dos mesmos, estabelecer uma relação afetiva de proximidade, de confiança. Essa boa relação, essa relação positiva, esse investimento nessa relação por parte dos responsáveis é essencial para o desenvolvimento cognitivo e psíquico dessas crianças. E também é muito importante para identificar e até mesmo para solucionar conflitos ou situações que estejam acontecendo. Em relação ao meu ambiente de trabalho, um questionamento que foi feito se eu já trabalhei, né, se eu já tive contato com alguma situação de violência infantil. Bom, infelizmente a violência infantil é algo muito presente na nossa sociedade. Eu, enquanto psicóloga atuante em instituições junto a crianças, né, e até clinicamente, já pude conviver com situações de violência, e o que eu reflito a respeito, né, o que eu compreendo é a importância de um trabalho interdisciplinar, que nós entendamos a nossa responsabilidade nesse contexto, né, e onde existe um trabalho com profissionais envolvidos com a necessidade de acolher, de defender, né, de oferecer um trabalho que divulgue e promova a defesa dos direitos dessas crianças, desses adolescentes, onde esses profissionais estejam atentos a essas violações.
Então, essa atuação ela é essencial para prevenção de violência, bem como para identificar possíveis casos, né, e interromper os casos dessa triste realidade. Também foi apontado em relação a quando a vítima conta para o educador e pede sigilo, como que o educador deve se portar. É necessário sempre que seja refletido e que seja respeitado em relação à posição da criança que te procura, em relação ao sigilo. Porém, nós devemos ter ciência da nossa responsabilidade legal em relação a esse assunto. O artigo 13º e 56º do ECA, se eu não me engano, fala em relação a isso, que o Conselho Tutelar ele deve ser notificado obrigatoriamente. Então, nós, enquanto profissionais e cidadãos, nós temos a responsabilidade para com a segurança física e emocional dessa vítima. Então, portanto, é nosso papel comunicar os órgãos responsáveis, né, para que exista uma investigação, um trabalho de proteção e de defesa dos direitos das crianças e do adolescente e para que seja respeitado, né, esses direitos e a integridade física e a saúde como um todo dessa criança. Me pediram também para dar um conselho aos educadores em caso de uma suspeita ser certeza. Enfim, nós devemos ter conhecimento de que é também papel de um educador promover um trabalho de proteção a essas crianças e adolescentes e um trabalho, essa proteção contra qualquer violação de seus direitos e também de garantir condições de pleno desenvolvimento escolar, mental, psicológico, sexual, moral e social dessa criança. Evidente que não é uma responsabilidade exclusiva do educador, é de toda a rede que essa criança está inserida e de toda a sociedade, como, enfim, todos os atores que participam da vivência social dessa criança. Mas, no caso do educador, é preciso que esse trabalho, né, que se desenvolva um trabalho que tem como objetivo um comprometimento com as crianças, com o direito, né, com a defesa dos direitos que elas têm, e também um trabalho que busque uma transformação e contribuição social. Eu acho que é muito importante sempre estarmos pensando num trabalho, em desenvolver um trabalho que contribua socialmente, né, que transforme e ajude as pessoas a serem melhores e a estarem cada vez melhores. Espero poder ter ajudado e foi um prazer participar.